Olá, turma! Vamos dar continuidade na nossa aula. Hoje a gente vai falar a classificação dos fármacos. Então, os fármacos eles podem ser classificados conforme o número de fármacos. E aí a gente tem aqueles fármacos que são simples, que tem somente um fármaco na sua composição, como por exemplo aí o Buscopan simples. E tem aqueles que apresentam mais de um fármaco na sua composição, que são os compostos. Por exemplo, Buscopan composto, como por exemplo alguns antigripais, Benegripe, Apracu, Simegripes. São fármacos que a gente observa, né, que tem mais de um componente ali, ou seja, mais de um fármaco. E também eles podem ser classificados conforme o seu emprego, de uso interno, como por exemplo os comprimidos, os fármacos, os injetáveis, né, aqueles medicamentos são administrados por via intramuscular, por via intravenosa, os óvulos e os supositórios. E também de uso externo, como por exemplo pomadas, cremes, géis, pastas, os emplastros, onde você vai passar essas formas farmacêuticas sobre a pele, né, de superfície tópica, na superfície tópica. Também pode ser classificado quanto à origem, né? Pode ser de origem natural, pode ter sua origem a partir de alguns minerais, como por exemplo cálcio, sódio, aí a gente observa esses minerais presentes, por exemplo, nos polivitamínicos, né? E poliminerais. Tem aqueles à base de animais, como por exemplo óleo de fígado, de peixe, que tem a vitamina A e vitamina E, o ômega 6, que é um produto bastante utilizado para combater colesterol e triglicerídeos elevados. Tem os vegetais, tem a base de vegetais, que constitui a maioria dos fármacos de origem natural. Por exemplo, morfina, quinina, né? São fármacos que têm a sua origem a partir de um alcaloide, ou seja, de um constituinte de um produto vegetal. A aminofilina, cafeína, teofilina são originadas a partir das metilxantinas. Nos flavonoides a gente tem como representante a ginkgo-biloba e a passiflora, que no caso a passiflora é muito utilizada pela população apresentando atividade calmante, e também os óleos essenciais, entre outros, tá, gente? Existem vários constituintes aqui, dividido entre minerais, animais e vegetais. Também tem os semissintéticos, que são resultantes de uma reação química realizada em um laboratório nos fármacos naturais, ou seja, sintetizada a partir de produtos naturais, né? Então, tem a papoula aqui, aí que deu origem à morfina, que é natural. Então, a partir da morfina, a gente pode estar produzindo a heroína. Tem os sintéticos, que são aqueles que são produzidos dentro de laboratórios farmacêuticos, né, de laboratórios químicos, como, por exemplo, aqui o ácido acetilsalicílico. Os fármacos também os medicamentos eles podem ser classificados conforme a conservação em medicamentos definitivos, que são aqueles medicamentos que já têm sua descrição na farmacopeia, e os extemporâneos, que são medicamentos que são utilizados quando se necessita uma prescrição personalizada, ou seja, o paciente precisa do medicamento, mas ele não precisa tomar necessariamente naquela dose, na dose mais alta. Então, o médico ele pode personalizar esse medicamento, ele pode prescrever numa dose menor, assim como a forma como é que esse paciente vai fazer o uso também fica a critério do médico. Tem os fármacos, pode ser classificados também quanto à doutrina, né? Alopáticos e homeopáticos, a gente também já viu sobre esses conceitos, né? Produz no organismo do doente reações contrárias aos sistemas que ele apresenta, a fim de diminuí-los ou neutralizá-los.
são produzidos nas indústrias em grande escala ou em farmácias de manipulação de acordo com a prescrição médica, como por exemplo nimesulida, como por exemplo azitromicina, são medicamentos alopáticos. E tem também, gente, os homeopáticos, que é uma especialidade médica e farmacêutica que consiste em ministrar ao doente doses mínimas do medicamento. Essas doses mínimas são infinitas diluições e dinamizações baseadas na relação do acordo entre a lei dos semelhantes para evitar a agravação dos sintomas e estimular a reação orgânica em direção à cura, tá? Então, as pessoas que fazem essa prescrição de medicamentos homeopáticos, elas devem ter, né, uma especialização, ou seja, uma qualificação para prescrever esses medicamentos homeopáticos, tá? Tanto as pessoas que praticam a prescrição como as pessoas que vão fazer a manipulação desses produtos. Bora ver alguns exemplos, gente, aqui de classes quanto ao uso terapêutico. A gente tem aqui os analgésicos, e aí os analgésicos são aqueles fármacos, é uma classe de medicamentos utilizada para diminuir as dores, tá? E também são considerados os medicamentos mais utilizados no mundo. Os analgésicos eles podem ser divididos em duas classes, que são os analgésicos opioides, que são aqueles que vão agir a nível de sistema central, ou seja, quando a pessoa tem uma dor mais intensa, um desconforto mais intenso que necessita desse uso desse medicamento, aí o médico vai fazer a prescrição conforme a sua necessidade. Aí a gente tem sulfato de morfina, cloridade de metadona, o tramadol e também a codeína, tá? Então, esses fármacos aqui, eles agem a nível de sistema nervoso central, são medicamentos exclusivo de prescrição médica, tá? Com retenção de receita, tá? E também tem os analgésicos não opioides, são substâncias utilizadas para diminuir a dor, age a nível de sistema nervoso, periférico, né? E são utilizados para tratamento de dores leves, moderadas, como por exemplo dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, são alguns exemplos de fármacos que vão agir em dores mais leves, tá? Também, né, além disso, né, como eles são wine, gente, eles são anti-inflamatórios não esteroidais. Eles pertencem, né, aos AINES. Eles também possuem atividade antitérmica e anti-inflamatória. Os antitérmicos são aqueles que são utilizados para diminuir a febre, né? E a gente sabe que a febre, ela é causada muitas vezes por algum micro-organismo no nosso organismo, né? Que vai alterar, né? E aí os macrófagos eles vão no sentido de combater isso. E aí algumas prostaglandinas vão estar envolvidas nesse processo, sinalizando para o hipotálamo essa sensação de febre, né? Tá? E o organismo responde, né, com a febre. Então, os medicamentos utilizados para diminuir a febre são ácido acetilsalicílico, dipirona, ibuprofeno, paracetamol. São medicamentos utilizados para diminuir a temperatura corporal, agem inibindo as prostaglandinas lá no hipotálamo, tá? Aí essas prostaglandinas envolvidas, aí são as prostaglandinas I2, E2, são essas as prostaglandinas envolvidas. Também tem os fármacos que são anti-inflamatórios, que são também utilizados para minimizar sintomas como febre, dores, edemas decorrentes de uma agressão no organismo. Então, pensa que quando você tem, por exemplo, sofre algum dano, algum trauma, vamos supor, no seu braço, você se cortou, tá? Se cortou com uma faca. Quando você se corta, gente, você acaba fazendo o quê? Acaba rompendo a membrana. Essa membrana plasmática, a gente sabe que ela é constituída de fosfolipídios, né? E esses fosfolipídios, o que acontece? Eles acabam extravasando
E a partir desse processo, desse extravasamento dele em grandes quantidades ali da membrana, eles vão ser transformados em ácido araquidônico por uma enzima que é chamada de fosfolipase A2. Transforma em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele acaba criando duas vias, que é a via da lipoxigenase e a via da ciclooxigenase. Essa via da ciclooxigenase ela vai ativar diferentes prostaglandinas e tromboxanos, tá? Quando ela ativa essas prostaglandinas, a gente vai ter diferentes prostaglandinas envolvidas nesse processo. Aquelas que podem induzir, que vão induzir a dor, aquelas que vão induzir a febre, entre outras classificações, tá? São as reações químicas deste processo que levam à inflamação caracterizada na clínica pelos seguintes sinais e sintomas: calor, rubor, dor, que é o edema, e a perda da função, tá? Que a gente também já estudou, por exemplo, quem foi que acho que vocês devem estar lembrados, quem foi que definiu pela primeira vez esses sinais e sintomas do processo inflamatório, tá? As ações farmacológicas dos AINES são antipirética, analgésica e anti-inflamatória. E aqui a gente tem alguns exemplos de fármacos que essa ação anti-inflamatória. Então, esses fármacos, gente, eles vão inibir a COX. Inibindo a COX, não tem a produção, ou seja, tem uma diminuição na produção das prostaglandinas. Consequentemente, você acaba reduzindo a dor, você acaba reduzindo a febre e todo o processo inflamatório causado por esse trauma. Também a gente tem os fármacos antifúngicos, que são fármacos bastante dispensados nas farmácias do Brasil como um todo, mas principalmente aqui no norte a gente dispensa bastante medicamentos antifúngicos, que esses antifúngicos, gente, eles agem prevenindo e inibindo a proliferação de fungos, tá? Eles podem inibir o crescimento, assim como eles também podem matar, né? Ou seja, matar o crescimento desses fungos, tá? Eles acabam sendo fungistáticos e também fungicidas. Devem ser divididos em dois grupos, né? Aí essas micoses, elas são divididas em dois grupos, as micoses sistêmicas, que vão atuar sobre o nosso sistema como um todo, né? E tem aquelas superficiais que ficam mais localizadas, como, por exemplo, a ptiríase versicolor e a tínia, tá? A ptiríase versicolor, gente, é o famoso pano branco. E aí você passa, por exemplo, um creme de uso tópico. Algumas vezes, alguns pacientes, dependendo do número de manchas sobre a pele, né? No caso desses panos brancos sobre a pele, a pessoa também precisa fazer um medicamento de uso oral, tá? Às vezes só o uso tópico, né, não consegue combater o fungo. Tá? Também tem que fazer também um medicamento de uso tópico também, para tentar eliminar ali o crescimento desse fungo. Aí, exemplos de antifúngicos: afutericina, grisofulvina, nistatina, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, terbinafina são exemplos de medicamentos antifúngicos. Antibióticos são fármacos que têm a capacidade de interagir com micro-organismos, tá? Que provocam infecções no nosso organismo. Podem inibir, tá, em baixas concentrações, o processo vital de uma ou mais espécies de micro-organismo, tá? Alguns antibióticos têm que ser prescritos mesmo conforme a identificação da bactéria para não adquirir resistência bacteriana. Aí exemplos de antibióticos: penicilina, amoxicilina, ampicilina, cefalexina, clorafenicol, tá? Entre outros. Também tem os fármacos antianêmicos, no caso para combater a anemia, ou seja, a falta de glóbulos vermelhos no nosso organismo. Então, a anemia é uma situação em que faltam células vermelhas no organismo, ou seja, nossos eritrócitos. É indispensável para o transporte de oxigênio pelo organismo,
para a oxigenação dos tecidos. Aí aqui a gente tem exemplos de antianêmicos, ferromaltose, que é o noripurum, fumarato ferroso, que é o ferrim, sulfato ferroso e ácido fólico, né? E aí, gente, para a pessoa tem que fazer um diagnóstico correto do qual anemia ela tem, tá? Para poder ela fazer o uso das medicações de forma correta. E aqui a gente finaliza essa parte da nossa aula, tá, gente? Sobre nomenclatura, classificação e definição de medicamentos e fármacos.